commodities. Por que essa palavra de língua inglesa está tão presente no nosso dia a dia? Embora muita gente não saiba ao certo o que são commodities, a verdade é que elas estão presentes no nosso cotidiano, mesmo que de forma indireta. Segundo o levantamento feito pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, as commodities são responsáveis por 6,5% do PIB do Brasil. O que são commodities? Em linhas gerais, commodities são matérias-primas em estado bruto ou primário produzidas pelas indústrias de base. São itens produzidos em larga escala e que podem ser estocados sem perder a sua qualidade. A definição do preço é dada pela oferta e procura dos itens, sendo esses bens considerados essenciais para todo o setor produtivo e, por isso, possuem uma alta demanda e peso na economia global. As commodities costumam ser divididas em duas grandes categorias. Hard commodities, normalmente recursos naturais extraídos ou minerados como ouro, ferro, borracha e petróleo, e soft commodities, em sua maioria produtos do setor agrícola que podem ser consumidos ou usados como matéria-prima, como soja, milho, açúcar, trigo, carne e café. Por se tratar de um tipo de matéria-prima que pode ser produzida em larga escala, a commodity tem uma padronização de preço no mercado internacional. Nesse sentido, uma saca de soja brasileira possui o mesmo preço global que a soja produzida nos Estados Unidos, China, Índia e Argentina. Além das commodities físicas, existem também as commodities financeiras, que incluem os títulos públicos e as moedas como o dólar, por exemplo. Esses costumam ter uma liquidez e demanda global ainda maior. Diferenças entre produto e commodity. Embora a commodity seja um tipo de mercadoria, é preciso não confundir o conceito de produto com commodity. Podemos dizer que as commodities servem para que os produtos sejam produzidos. Por exemplo, o café que chega às gôndolas do supermercado já foi industrializado e por isso tornou-se um produto que consumimos. Já a commodity café é vendida em saca e será destinada para a indústria produzir esse café. Em suma, elas são matérias-primas básicas, ao passo que os produtos já sofreram uma transformação industrial. Tipos de commodities. Existem 5 grandes categorias de commodities: agrícolas, minerais, energéticas, financeiras e ambientais. Commodities agrícolas. As commodities agrícolas fazem parte de uma categoria relacionada ao agronegócio, sendo que elas representam um grande percentual das exportações brasileiras. Dentre os exemplos, podemos citar a soja, o milho, o boi gordo, o café arábica, dentre outros. No Brasil, esse é um tipo de commodity altamente negociado na Bolsa de Valores e que representa um grande percentual do PIB. Commodities minerais. Nessa categoria se encontram os recursos que são ligados à energia, minerais e metais diversos. No Brasil, esse tipo de commodity é menos negociado do que a agrícola. Dentre elas estão o ouro, o petróleo e o minério de ferro. Assim como as agrícolas, as commodities minerais também possuem uma produção em larga escala e preços negociados em dólar. Commodities energéticas. Essa é uma categoria que é um pouco controversa, até porque algumas matérias-primas, como o petróleo, são consideradas por alguns como energéticas e por outros como minerais. No Brasil, as commodities energéticas mais negociadas na B3 são extraídas da cana-de-açúcar, como o etanol hidratado e o etanol anidro. Fora do Brasil, podemos citar o próprio gás natural como uma commodity energética. Commodities financeiras. As commodities financeiras são um pouco diferentes das demais, pelo fato de não serem extraídas e nem produzidas. Na verdade, são os produtos financeiros básicos de uma economia. E dentre as principais commodities financeiras, podemos citar as moedas como dólar, real, euro, as ETFs, que são amparadas em índices como o Ibovespa, Small, S&P 500 e os títulos do Tesouro Direto. Commodities ambientais. Nessa categoria estão os bens que são produzidos a partir de recursos naturais e que são essenciais para a produção agrícola e industrial, como a madeira e a água. Há também quem classifique a geração de energia como uma commodity ambiental pelo impacto que ela traz ao meio ambiente. Investimento em commodities. Qualquer pessoa pode investir no setor por meio da Bolsa de Valores. No Brasil, o investimento é feito pela B3 no mercado de futuros. Dentre as principais commodities negociadas na B3 estão o açúcar cristal, o boi gordo, café arábica, petróleo, minério de ferro e etanol. O mercado de commodities possui uma padronização internacional de preços e geralmente muitos compradores e vendedores. Sua principal característica é que os preços não são definidos pelas empresas responsáveis pela produção. Sendo assim, a definição dos preços do mercado de commodities é dada através da relação de oferta e demanda agregadas. Por isso, as empresas que participam desse mercado precisam aceitar os preços ditados.
Não há, portanto, poder de negociar cotações diferentes, até porque esses mercados são globais. Isso mostra também que há uma influência limitada da política macroeconômica de cada país sobre o preço das commodities. Claro que existem suas exceções. Por exemplo, no mercado de petróleo, há um grupo de grandes exportadores que coordena as ações, como aumentar ou diminuir a produção com o intuito de não deixar o preço do barril de petróleo baixar muito. Mas mesmo nesses casos, esse grupo pode ser constrangido por forças fora de controle, como uma queda repentina acentuada no consumo de petróleo ou até mesmo um aumento do consumo. Outro fato interessante desse mercado é a padronização e possibilidade de estocagem das commodities, que permitem a negociação dessas mercadorias em bolsas, tanto no mercado à vista quanto no mercado de contratos futuros. É por conta disso que ao longo do tempo foram surgindo importantes bolsas de commodities que foram essenciais para o desenvolvimento do setor, como a Bolsa de Chicago, Nova York e Londres. Preço. Em virtude dessa dinâmica, onde os preços são definidos exclusivamente pela lei da oferta e procura, é comum existir uma grande volatilidade, principalmente no mercado de commodities agrícolas. Essa volatilidade pode ser justificada pelo clima, riscos geopolíticos, cenário macroeconômico, dentre outros fatores, como uma guerra ou uma pandemia, por exemplo. Importância das commodities para a economia brasileira. O principal exportador de commodities no Brasil é o agronegócio, sendo que as 3 principais commodities brasileiras que possuem uma grande participação na balança comercial são a soja, o minério de ferro e o petróleo. Por isso, as commodities têm um grande papel na balança comercial e no próprio desenvolvimento do país, uma vez que o setor gera empregos e os impostos arrecadados são usados para obras de infraestrutura, investimentos em educação e saúde. Como investir em commodities? É possível investir em commodities de várias formas. Para isso, é preciso ter uma conta em uma corretora de valores. Diferente de outros ativos, as commodities costumam se beneficiar da inflação, pois se a pressão inflacionária for causada por um aumento geral de consumo, a indústria tende a elevar o nível de produção, resultando em maior demanda por matéria-prima e, consequentemente, valorização da commodity. Existe atualmente 3 formas de se investir em commodities: contratos futuros, empresas de commodities, fundos de commodities. Contratos futuros. A maneira mais conhecida de se investir em commodities é por meio de contratos futuros, que são contratos derivativos com lastro em commodities. Eles representam uma promessa de compra de uma commodity no futuro, sendo que no vencimento do contrato, o comprador tem a obrigação de adquirir a commodity do vendedor pelo preço pré-estabelecido. O valor da compra é negociado no momento do fechamento do contrato, não oscilando com o mercado. O principal objetivo é permitir que o comprador de matéria-prima se proteja contra uma alta de preços no curto prazo. O investidor de contratos futuros não precisa ter um grande armazém para estocar milho ou soja, até porque os contratos podem ser revendidos e a obrigação de compra do bem recai sobre o portador do papel na data de vencimento. Em resumo, os contratos futuros servem como um instrumento de especulação sobre as tendências de preços de uma commodity. A lógica é que o comprador ganha com a alta dos preços e o vendedor com a baixa. Portanto, o investimento no mercado futuro acontece quando há uma perspectiva de aumento no preço do produto. Empresas de commodities. Outra forma de investir em commodities é comprando ações de empresas exportadoras dessas matérias-primas na B3, como Petrobras, CSN, SLC Agrícola, Minerva, dentre muitas outras aí. Além disso, a Bolsa Brasileira também conta com o Índice de Commodities Brasil, o ICB. Esse índice reflete o retorno de commodities como açúcar, café, milho, ouro e soja. Vale destacar que não é possível investir diretamente no ICB, mas ele serve como um benchmark para agentes do mercado. Fundos de commodities. Outra maneira de investir em commodities é comprando cotas de fundos de índice, os famosos ETFs de commodities. Esses fundos refletem o desempenho dos índices globais de matérias-primas e produtos agropecuários. No Brasil, o principal índice é o IMAT, que é um ETF que rastreia o desempenho do índice de materiais básicos da B3. Na composição dele estão as principais exportadoras brasileiras de commodities. E mais, existe também a alternativa de investir em BDRs de ETFs de commodities específicas. Dentre elas estão o iShares Gold Trust, que acompanha o preço internacional do ouro, e o iShares Silver Trust, que espelha a variação global da prata. Por fim, além dos fundos de índice, existem os fundos de investimentos focados em commodities, em que você pode investir a partir de R$1.000 e diversificar o seu patrimônio quando o assunto é investir em commodities. Vale a pena investir em commodities? Investir em commodities tem suas vantagens e desvantagens.
Dentre as vantagens estão a diversificação de seus ativos, uma vez que esse investimento pode fazer parte de uma estratégia interessante para aproveitar oportunidades. Além disso, para investidores experientes, é possível operar grandes volumes financeiros sem ter todo o capital disponível, ganhando com alavancagem e, consequentemente, potencializando a rentabilidade. Também é uma forma de expor parte do patrimônio ao dólar e proteger o seu capital de uma possível desvalorização do real. Por outro lado, é um mercado de alto risco. Nesse sentido, para investir em commodities, é preciso contar com a ajuda de profissionais especializados e ter uma estratégia que não exponha todo o seu capital nesse setor. Ficou interessado em investir em commodities? Conta aqui pra gente!